Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus e a Igreja. Hoje eu quero falar sobre a sua proximidade com Deus. No Antigo Testamento, Deus falava e interagia com algumas pessoas que ele escolhia, mas a maioria não tinha acesso a Deus como nós temos hoje. Lá atrás, bem no começo, quando criou o homem, Deus gostava de caminhar com ele toda a tarde pelo jardim do Éden. E mesmo depois que o homem se afastou por causa da sua desobediência, ainda assim Deus gostava de andar, de conversar com aqueles que o buscavam, como foi o caso do Enoque, lá em Gênesis 5, 21 a 24. Lá nos tempos do dilúvio, quando viu a humanidade se corrompendo completamente, como está escrito em Gênesis 6:5, Deus viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Mesmo nessa época, Deus continuou procurando quem ainda o amava. Só que naqueles dias ele encontrou só o Noé. Depois Deus se manifestou para o seu amigo Abraão, abençoou ele com um filho e fez uma promessa para toda a descendência dele. Isaque, filho de Abraão, também seguiu a Deus, e Jacó, o neto, também. Mais tarde, quando a terra enfrentou uma fome enorme, Jacó desceu para o Egito com toda a sua família e eles se estabeleceram por lá. Mas acabaram sendo escravizados pelos egípcios e só depois de 430 anos, quando clamaram a Deus por ajuda, foi que ele enviou Moisés para tirar o seu povo de lá. Vocês conhecem essa história toda. Moisés guiou o povo até o Monte Sinai e ali recebeu de Deus as tábuas da lei. Ele foi o único homem com quem Deus conversava face a face. Êxodo 33:11 diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com o seu amigo. Mas mesmo tendo a lei para seguir e para guiar os homens, eles ainda não eram próximos de Deus. Somente o sumo sacerdote é que podia entrar no templo para oferecer sacrifícios a Deus. E só os profetas escolhidos por Deus é que eram os canais de comunicação com os homens. Vez ou outra aparecia um anjo para dar uma mensagem específica, para repreender a nação. O único contato que alguém podia ter era através da sua oração sincera, ou de ir ao templo ouvir a leitura das Escrituras. Alguns mais fervorosos experimentavam um pouco do Espírito de Deus através de louvores cantados de coração, como fazia o rei Davi. Mas isso não era o comum. E os profetas falavam de tempos futuros, quando todos os homens iam ser perdoados dos seus pecados e iriam conhecer a Deus. E falavam até de um tempo em que todos iam receber o Espírito Santo. Em Jeremias 31:34 está escrito assim: ninguém ensinará mais o seu próximo, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E o profeta Joel escreveu em Joel 2, 28, 29 e 32. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Seus velhos terão sonhos e seus jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa não era a realidade daquela época, mas foi uma profecia. Pois desde o princípio Deus queria se reconciliar com o homem. Esse sempre foi o plano dele. Ele não criou o homem para ficar distante do seu Criador. Mas como o homem tinha que ser a imagem e semelhança de Deus, então precisava ter a livre escolha. Mesmo que essa escolha fosse errada, como foi. Mas isso também era esperado. Deus sabia que o homem ia se desviar, sabia que ele ia cair, mas precisava deixá-lo cair,
Porque o homem não podia ser obrigado a amar a Deus e a buscar Deus. Tinha que fazer isso por vontade própria. E muitas vezes, quando Deus era carinhoso e paciente com o seu povo escolhido, eles se desviavam e o abandonavam. Mas quando Deus virava as costas para eles e os deixava sozinhos, eles sentiam falta e voltavam a buscá-lo. Mas todas as leis, todas as cerimônias não aproximavam ninguém de Deus. Ele não gostava dos sacrifícios, como disse lá em Isaías 1:11 e 17, já estou farto dos seus sacrifícios de carneiros, das suas gorduras de animais e sangue de bezerros. Aprendam a fazer o bem e pratiquem a justiça. Toda a estrutura religiosa, o sistema de sacrifícios, as ofertas e os dízimos serviam apenas para afastar ainda mais as pessoas de Deus, porque elas achavam que estavam acertando as contas com Ele. E porque cumpriam suas obrigações, não precisavam mais de se aproximar de Deus, nem respeitá-lo. Estavam em dia com Ele, ou pelo menos achavam que estavam. E esse foi o grande erro do rei Saul. Foi por isso que ele foi repreendido pelo profeta Samuel. Lá em 1 de Samuel 15, 22 e 23, está escrito assim: obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de animais. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Então, religiosidade não tem nada a ver com a proximidade de Deus. Rezar por obrigação, dar ofertas, fazer penitência, cumprir compromissos religiosos, nada disso te aproxima de Deus. Nunca aproximou, muito pelo contrário. Paulo diz que todos os seres humanos estavam longe de Deus. Romanos 3, 23, 24. Todos pecaram e se afastaram de Deus, mas foram justificados gratuitamente pela graça e redenção que há em Jesus Cristo. Então aqui nós descobrimos quem nos aproxima de Deus: Jesus, o primeiro Filho de Deus, aquele que estava no princípio com Deus e que fez o mundo com ele. Como disse o apóstolo João, em João 1, 2 e 3, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus fez o mundo, e o mundo existe e subsiste por causa dele. Sem ele, o mundo desmorona. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Ele é o Deus encarnado que veio conhecer pessoalmente a sua criação, viver com ela e viver como ela vive. Veio mostrar o quanto Deus ama o ser humano. Com a sua vida, Jesus nos ensinou sobre o amor de Deus. E com a sua morte, ele deu a maior prova de tudo o que ele tinha ensinado. Antes, no Antigo Testamento, quando Deus ficava zangado com o povo por causa da rebeldia deles, era Moisés que intercedia pelo povo e pedia a Deus para ter misericórdia, ter paciência e perdoar aquele povo teimoso e rebelde. E quando Jesus morreu na cruz, ele se entregou como sacrifício humano para interceder por toda a humanidade. E por meio do sacrifício dele, nós temos acesso ao trono de Deus. Fomos aceitos por Deus, não porque somos justos e sempre fazemos o que é certo, mas porque nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus. Ele tinha dito lá em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já falei disso aqui, mas vou repetir. Nesse pequeno versículo tem duas verdades muito fortes. A primeira é que Jesus é Deus, por isso ele disse, ninguém vem ao Pai. Ele não disse, ninguém vai até o Pai. Ele é Deus e está com Deus. E a segunda verdade forte é que só através dele nós podemos ter acesso a Deus. Então, como podemos nos aproximar de Deus? Nos aproximando de Jesus. Deus, lá atrás, tinha feito uma promessa ao seu amigo Abraão de abençoar ele e toda a sua descendência. Ah, mas nós não somos descendência de Abraão.
O que Paulo falou em Gálatas 3,14? Deus nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos não-judeus por meio de Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do seu Espírito. E o que Jesus disse aos seus discípulos em João 15,15? Não os chamo mais de servos, mas de amigos, porque tudo o que eu vi do meu Pai, eu vos ensinei. Então nós fomos feitos filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus e nos tornamos amigos de Jesus por causa de tudo o que ele nos ensinou. É claro, se você escuta, né? Ou seja, para você ser adotado por Deus, para se tornar um filho de Deus, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. E isso não é concessiologia, isso é João 1,12. A todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, recebeu Jesus como seu Salvador, automaticamente você é adotado e ainda recebeu o poder de ser um filho de Deus. Porque ser filho de Deus não é um direito, é um poder que você recebe. Mas e aí, como um filho se torna um amigo também? Sendo amigo do seu irmão mais velho, Jesus, e escutando o que ele tem para ensinar, aprendendo com ele todas as coisas que o Pai lhe ensinou. Vou repetir o que eu li antes, João 15,15. Não chamo vocês de servos, mas de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu ensinei a vocês. Então, aprender sobre o Pai com Jesus é o que nos torna mais amigos dele. Porque dentre os filhos de Deus, tem aqueles que estão distantes, tem aqueles que ficam mais próximos. E como fazemos para ficar mais próximos? Ficando próximos de Jesus. Porque você é um filho de Deus, mas Deus te deu para Jesus. Sabia disso? João 17,6. Jesus, orando a Deus, disse assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus e tu os deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. O que eles fizeram? Guardaram a palavra de Deus. Guardaram significa que eles escutaram, aprenderam, colocaram em prática, viveram o que aprenderam. E essa oração de Jesus a Deus ainda fica muito mais profunda na continuação. João 17, 7-10. Agora eles sabem que tudo o que me deu vem de ti. Pois eu dei a eles as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Jesus é glorificado em nós. Olha que legal. Nós glorificamos ele. Quando você recebe Jesus como Salvador e quando se alimenta das palavras que ele ensinou, que vieram direto do Pai, você está glorificando Jesus. Você está engrandecendo a ele. E não é isso que os amigos fazem. Você não dá uma força para o seu amigo, não engrandece os feitos dele, elogia, ajuda. Então esse é o tipo de relação que devemos procurar ter com o nosso irmão mais velho e com o nosso Pai que está no céu. Eu fui criado nos moldes antigos em que os filhos tinham que respeitar os pais, obedecer e honrar. E com Deus não tem diferença. Ele é o nosso Pai e precisamos respeitar, obedecer e honrar. É claro que nós pisamos na bola de vez em quando, como todo filho também faz. Mas o bom pai conhece o coração dos seus filhos e também perdoa, porque ele quer que os seus filhos se aproximem dele. E os verdadeiros filhos de Deus deveriam também querer ficar mais próximos dele. Então agora você já tem a fórmula para se aproximar de Deus. Ir à missa 3 vezes por semana, dar o dízimo, jejuar e ser perfeito. Não, nada disso. Para se aproximar de Deus, fique perto de Jesus. Como ele mesmo ensinou, permaneçam em mim. Essa passagem é a descrição perfeita. João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
O ramo não pode produzir fruto sozinho, se não estiver na videira. E vocês também não podem produzir fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer nada. Aí nessa hora vem um interrompendo e fala, eu consigo fazer muito sem Deus. Consegue, mas sem Deus. E aqui nós estamos falando de ficar próximos dele. Então, continuando, João 15, de 6 a 11, quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. E esses ramos são apanhados e lançados no fogo. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, podem pedir o que quiserem e será feito. Nisso meu Pai é glorificado, em que vocês deem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Digo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a sua alegria esteja completa. Então, a receita para estar próximo de Deus é ficar perto de Jesus. E aí vai a última dica agora. O apóstolo João explicou no primeiro capítulo do seu evangelho que Jesus é o verbo, a palavra. Isso está confirmado também lá no Apocalipse 19, 13. Então, leia mais a palavra de Deus. Mas ler a Bíblia é muito chato. Pode até ser que você pense assim, mas Jesus disse lá em João 6,63, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então, entre o que você acha e o que Jesus falou, vale mais a pena se esforçar e ler. Não precisa ler toda a Bíblia. Se concentre no Novo Testamento, nos Evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos. Os Salmos do Antigo Testamento também são uma boa leitura. Se esforce, aprenda a gostar e você vai sentir a diferença, principalmente na sua proximidade com Deus. Jesus disse em João 6,37, todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. É só você ir até ele, nada mais. O resto ele vai fazer por você. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.